Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre modelos que simulam a migração de contaminantes no solo. Qual é a motivação para se estudar ou para se criar modelos que simulam a migração de contaminantes no solo? Então, uma delas, é realizar estudos de problemas que envolvem a previsão dos impactos de uma área de disposição de resíduos. Nesses problemas, faz-se necessário o conhecimento dos mecanismos e parâmetros de transporte de contaminantes envolvidos. Então, se temos algum problema, por exemplo, quando nós temos disposição de resíduos sólidos em lixões ou em aterros sanitários, aos poucos vai sendo criado o chorume e ele vai penetrando, vai percolando no solo. Então, esses modelos tentam prever até onde vai chegar essa pluma, qual é o impacto dessa contaminação no solo. E quais processos estão envolvidos na dispersão de contaminantes no solo? Então, temos alguns processos físicos que são muito importantes. Um deles é a advecção dos contaminantes. E o outro é a dispersão hidrodinâmica dos contaminantes. A dispersão hidrodinâmica envolve tanto a dispersão mecânica quanto a difusão molecular. Nós vamos falar mais à frente um pouco mais detidamente, detalhadamente sobre esses processos. Além dos processos físicos, que são mais processos de transporte, de carregar esses poluentes pelo solo, nós temos também alguns processos chamados biofísico-químicos. Então, temos alguns processos tanto de aceleração da contaminação, quanto de retardamento da contaminação. Entre eles, tem alguns exemplos, que são a adsorção ou dissorção dos contaminantes nas partículas de solo, precipitação ou dissolução, troca iônica, óxido-redução, cossolvência, complexação, ionização, sorção biológica e filtração. Então, aí são todos processos físico-químicos ou biológicos também na sorção biológica. Além disso, nós podemos ter processos de degradação ou decaimento, que é quando essas substâncias vão sendo transformadas em outras substâncias, por exemplo, por óxido-redução, hidrólise, metabolização ou volatilização. Então, todos esses processos podem acontecer, inclusive ao mesmo tempo, com os contaminantes que estão sendo dispersados no solo. Falando um pouquinho mais sobre os processos físicos, o primeiro processo que nós vamos estudar é a advecção. A advecção é o transporte de contaminantes devido ao processo de fluxo de um fluido, geralmente a água, no solo. Com o deslocamento da água ou desse fluido, os solutos presentes na mesma se movimentam com uma velocidade igual à velocidade média da água, sem alterar sua concentração na solução. Então, a advecção é o processo onde nós estamos simulando apenas o transporte do poluente, se esse poluente está dissolvido em algum fluido e esse fluido tem uma velocidade, tem uma movimentação que tem uma certa velocidade. Nós já falamos de advecção dos contaminantes na atmosfera. A atmosfera também é um fluido, e se nós temos contaminantes na atmosfera e temos o vento, ou seja, o fluido se movimentando com uma determinada velocidade, então os contaminantes atmosféricos também são advectados, ou seja, são transportados pelo vento. Aqui, como estamos falando agora de processos de contaminantes no solo, se esses contaminantes estão em algum tipo de solução, em algum tipo de fluido, eles também podem ser transportados se o fluido é transportado. Então, se o fluido tem uma determinada velocidade, pode ser a velocidade de percolação, ou ele pode estar em alguma força, pode provocar a movimentação desse fluido, então os contaminantes que estão presentes no fluido também são transportados, ou seja, sofrem advecção. Então, uma forma de escrever o transporte desses poluentes no solo por advecção é essa fórmula abaixo. Nós temos ΔC, ΔT
é igual a menos Vx vezes ΔC ΔX. Então, essa equação aqui é também uma equação diferencial. Nós falamos já em uma aula anterior, rapidamente, quando falamos principalmente da pluma, né, que a concentração de um poluente, no caso da pluma era na atmosfera, né, ela não varia só no tempo, ela varia também no espaço. E aqui, agora, a concentração de um poluente no solo também não varia só no tempo, varia também no espaço. E no espaço nós temos 3 dimensões, né, que comumente chamamos de x, y e z. Então, aqui, essa equação, ela está mostrando ΔC, ΔT, então é a taxa de variação da concentração com o tempo, né? E está usando a letra grega del no lugar da letra D, porque essa é uma derivada parcial, ou seja, eu estou mostrando só a taxa de variação da concentração em relação ao tempo, né? Apesar da concentração variar no tempo e no espaço. Então, ΔC, ΔT é igual a menos Vx. Esse Vx é a velocidade de percolação. Então, eu assumo que tem uma certa velocidade com a qual o fluido está percolando no solo. E se esse fluido que contém os contaminantes está se movimentando, então ele também transporta os contaminantes presentes nele. Então, eu tenho menos Vx, né, menos a velocidade de percolação na direção x, vezes ΔC ΔX, ou seja, a taxa de variação da concentração na direção x. Então, vamos, para simplificar, imaginar uma única dimensão. Então, eu tenho uma linha que, né, para facilitar aqui no caso de interpretar a percolação desse contaminante no solo, eu imagino que é uma linha vertical. Então, como que nessa linha vai variando a concentração do poluente? Então, se eu tenho uma velocidade de percolação, né, então o fluido, né, pode ser a água que está penetrando e está percolando no solo, ela vai levando com ela os poluentes. Então, se eu olho, né, como é que a concentração varia no tempo, num determinado ponto dessa linha vertical, né, vai depender da velocidade de percolação, mas também de como a concentração do poluente varia nessa linha. Então, pode chegar primeiro uma concentração baixa e depois vai chegando cada vez mais fluido com uma concentração maior. E isso vai fazer a concentração do poluente naquele ponto ir aumentando com o tempo. Ou não, ou chega primeiro uma frente bem concentrada de poluente e depois vai vindo uma concentração menor. Então, posso ter a concentração ir diminuindo com o tempo. Mas o importante é que essa fórmula ela me mostra uma taxa de variação da concentração na direção x, né, quando ela é multiplicada pela velocidade de percolação, velocidade do fluido nessa mesma direção x, então ela me dá como a concentração varia no tempo, qual é a taxa de variação da concentração do poluente no tempo. Então, nesse slide, vocês veem também a descrição das variáveis que nós estamos usando nessa equação. Então, C maiúsculo é a concentração do soluto em gramas por centímetro cúbico, Vx é a velocidade de percolação em centímetros por segundo. Então, se eu tenho a concentração em gramas por centímetro cúbico e o tempo em segundos, né? Então, eu vou ter aí gramas por centímetro cúbico e segundo, a taxa de variação da concentração com o tempo. No lado direito da igualdade, eu tenho a velocidade de percolação multiplicando a taxa de variação da concentração na direção x, ou seja, na distância. Então, eu vou ter gramas por centímetro cúbico por centímetro. Então, nós temos gramas por centímetro à quarta. Mas como a velocidade é centímetros por segundo, então nós vamos ter gramas por centímetro cúbico e segundo. K é o coeficiente de permeabilidade em centímetros por segundo, e N é a porosidade do solo, I é o gradiente hidráulico. O que são essas variáveis? Elas podem ser utilizadas para a gente calcular a velocidade de percolação.
Então, com que velocidade a água, um fluido, vai se movimentar no solo? Bom, vai depender da porosidade do solo, da permeabilidade do solo e do gradiente hidráulico. O que é gradiente hidráulico? É uma diferença de pressão. Então, nós sabemos que a pressão vai aumentando conforme a gente vai se aproximando do centro da Terra, por exemplo, né? Então, vai aumentando a gravidade e vai aumentando a pressão. Então, um gradiente hidráulico é uma diferença de pressão. Pode ser um gradiente na horizontal ou na vertical. Aqui a gente está falando do gradiente hidráulico na direção X, porque estamos calculando a velocidade de percolação na direção X. Né? Se ela pode ser horizontal, posso ter uma diferença de pressão na horizontal, ou pode ser vertical, uma diferença de pressão na vertical. Ainda dentro dos processos físicos que atuam, né, na dispersão de poluentes no solo, eu tenho que considerar também a difusão molecular. A difusão molecular ocorre devido ao gradiente de concentração do contaminante no fluido e ocorre independentemente da velocidade do fluido. Então, esses dois fenômenos, a advecção e a difusão, são independentes. Eles podem acontecer ao mesmo tempo ou apenas um deles pode acontecer e um não influencia muito no outro. Né? Ainda falando sobre a difusão, o contaminante vai se deslocar sempre de uma área de maior concentração para a área de menor concentração. E temos aí a equação da difusão molecular ou a lei de Fick, né, onde F, né, é igual a menos D0 vezes ΔC ΔX. E F é o quê? É o fluxo de massa do soluto por área e por tempo. D0 é o coeficiente de difusão. E ΔC ΔX é o gradiente de concentração, né, na direção X. Então, o que acontece na difusão é o seguinte: nós temos um fluido, pode ser a água, por exemplo, e numa região, né, numa parte desse volume, se a gente imagina um volume de água, numa parte desse volume de água eu tenho uma concentração maior de um contaminante. E, aos poucos, o que vai acontecer, né, existe essa tendência de haver movimento do contaminante de áreas menos, ou melhor, de áreas mais concentradas, né, com maior concentração do contaminante, para áreas com menor concentração do contaminante. Então, há esse movimento natural do contaminante dentro do fluido, né, lembrando que isso independe do fluido estar em movimento ou não. Então, eu tenho essa difusão molecular, ela acontece, né, sempre da onde tem maior concentração para onde tem menor. Então, se a concentração varia com o tempo, nós usamos a segunda lei de Fick, que está aí embaixo. Então, ΔC ΔT é igual a D0 vezes ΔH2C ΔX2. O que é isso? Então, a taxa de variação da concentração com o tempo, da concentração desse poluente com o tempo, vai variar de acordo com o D0, que é um coeficiente de difusão, né? E com a segunda derivada da concentração na direção X. Então, por isso, ΔH2C sobre ΔX2. Essa é a segunda derivada da concentração na direção X. Então, o que se percebe é que a taxa de variação da concentração no tempo é proporcional à segunda derivada da concentração no espaço. Então, se eu tenho uma diferença de concentração no espaço, aos poucos, né, a massa do contaminante vai ir, né, o fluxo de massa vai ser da onde está mais concentrado para onde está menos. Isso faz com que, com o passar do tempo, a concentração do contaminante num determinado ponto do fluido varie com o tempo. Então, é isso que descreve a segunda lei de Fick. Então, observem que essa segunda lei de Fick, ela começa, né, do lado esquerdo da equação diferencial, eu tenho ΔC ΔT. E a equação da advecção também começava, né, do lado direito com ΔC ΔT. Como elas são independentes e elas podem acontecer ao mesmo tempo, normalmente nos modelos de dispersão de contaminantes no solo, nós vamos considerar esses dois processos. Então, ΔC ΔT vai variar
de acordo com a advecção, se houver uma velocidade de deslocamento do fluido, e com difusão, se houver uma diferença de concentração ao longo do fluido. Um exemplo, né, que costuma mostrar bem a equação da difusão, qual é o efeito da difusão molecular, né? Não bem a equação, mas o efeito da difusão, é quando nós fazemos o chá. Então, na figura que vocês estão vendo, eu tenho ali um copo com água quente e eu coloquei um sachê de chá. Aos poucos, aliás, tem dois aí, né, parece. Aos poucos, a concentração das partículas do chá, ela está muito maior, obviamente, perto dos sachês. Então, ali eu tenho uma concentração maior, né, das partículas de chá. Se eu não movimentar, deixar tudo bem quietinho, aos poucos essa concentração maior, né, vai criar, né, só dela existir, ela cria um gradiente de concentração no espaço. Então, eu tenho pontos ali próximos do sachê que tem uma concentração muito maior que outros pontos, né, que estão mais afastados do sachê. Então, com o tempo, vai acontecendo o fluxo de massa do contaminante de perto do sachê, né? Aí no caso não é o contaminante, é o chá, mas fazendo analogia com o contaminante, então vai tendo um fluxo de massa de perto do sachê para as regiões que estão com concentração menor. E isso acontece independente de ter movimento. Então, aos poucos, a gente vai vendo essa difusão. Então, essa é uma figura para dar um exemplo de como acontece a difusão, mesmo sem movimento no fluido, que é a água. A água está paradinha ali no copo, bem quietinha. Agora, nós vamos ver que, além da difusão molecular, eu posso ajudar, né, a que essa concentração vá se espalhando aí, né, que a massa do chá ou dos contaminantes no fluido vão se espalhando e vão se homogeneizando. Então, a tendência, né, quando a concentração, ou melhor, quando a massa sai de uma região mais concentrada para uma região menos concentrada, a tendência é chegar na homogeneidade, todas as regiões terem a mesma concentração. Mas isso demora, com a difusão, se eu só tiver difusão molecular, isso demora um pouco. Então, eu posso usar um outro processo, que é chamado de dispersão mecânica, que no caso do chá é eu colocar uma colher no copo de chá e mexer a água. Então, eu vou movimentar a água, eu vou criar turbulência na água. E daí as moléculas de água vão se mexer e as moléculas do contaminante junto vão se mexer. E daí eu consigo fazer uma homogeneização da concentração mais rapidamente. Então, continuando a falar dos processos físicos, né? Em meios porosos, a difusão é menor que em uma solução livre. Então, né, ali no copinho de chá eu tenho uma solução livre. No solo, a difusão ainda vai acontecer mais lentamente. Por quê? Por causa das tortuosidades das trajetórias do fluxo, né? Eu tenho o fluido, né, a água, que pode ser, ela está dispersa aí entre os grãos do solo. Então, eu tenho alguns processos, como essas tortuosidades aí da trajetória do fluxo de massa, né? Ela não vai andar necessariamente em linha reta. Eu posso ter retenção de íons e moléculas nas superfícies das partículas do solo. Então, tem alguns processos que dificultam a difusão. Então, a gente usa um coeficiente de difusão efetivo, que vai ser um coeficiente de difusão um pouco menor do que aquele coeficiente que a gente usa ali no copo de chá, onde as partículas têm o caminho livre para se movimentarem. Esse coeficiente é chamado de D estrela e ele é ômega vezes o D0, o coeficiente que a gente já estava usando, que era o D0. Ômega vai ser esse coeficiente de tortuosidade, então ele vai depender da tortuosidade do solo. Bom, como nós já falamos, né, a dispersão, que é o que a gente quer simular aí, ela também vai acontecer, não vai acontecer só com a difusão, só com a advecção, mas eu também tenho um fenômeno chamado dispersão, que vai ser o desenvolvimento de velocidades médias diferentes em canais diferentes devido às variações das dimensões dos poros ao longo das linhas de fluxo
e do desvio da trajetória das partículas em decorrência da tortuosidade, reentrâncias e interligações entre os canais. Então, imaginando que no solo eu vou ter pequenas partículas e eu vou ter espaços entre essas partículas que vão criar esses canais, né, por onde o fluido vai percolar, dependendo das características do solo, então eu vou ter desenvolvimento de velocidades diferentes. E isso vai causar o quê? Turbulência no fluido. Como a gente viu na atmosfera, para o modelo de pluma, se eu tenho turbulência na atmosfera, isso ajuda a misturar mais os poluentes e a transportá-los para outras regiões, no solo também, né? Só que no solo essa turbulência pode ser mecânica, que é simplesmente pelo fato de eu ter as partículas de solo formando caminhos tortuosos e canais de tamanhos diferentes, que obrigam o fluido a percorrer caminhos diferentes, e isso vai gerar turbulência no fluido, né, dentro desses pequenos canais, e vai ajudar a dispersar o poluente, a fazer uma mistura, que nem no caso do chá que a gente colocou a colher lá e misturou e criou turbulência no fluido. Nesse caso, a dispersão mecânica cria turbulência no fluido e ajuda a dispersar, a misturar os poluentes nesse fluido, né? E com isso eu vou tendo mais transferência, né? Mais transporte ou dispersão de poluentes no solo. Então, esse desenho tenta mostrar alguns dos mecanismos da dispersão. Então, no desenho A, aí eu estou mostrando um canal. Então, imaginem, esse semicírculo de cima seria um pedaço da partícula do solo de cima, bem ampliada, e o semicírculo de baixo é outra partícula do solo, e entre elas há um espaço que cria um canal para a passagem do fluido. E todo fluido, quando passa por um canal, pode ser água escorrendo por um cano, esse fluido vai sofrer um pouco de atrito com as superfícies que ele encostar. Então, a água que passa pelo cano, a água que está encostando no cano, ela vai ter a sua velocidade diminuída, e a água que está mais livre ali no centro do cano vai passar mais rápido. A mesma coisa acontece nesses canaizinhos minúsculos do solo. Então, eu tenho o fluido passando no canal e a velocidade da água que está passando sem estar muito próxima das superfícies das partículas do solo vai ser maior, né? Agora, a água que está encostando nas superfícies aí das partículas do solo vai ter uma velocidade menor. Quando eu tenho essa diferença de velocidade, começa a surgir diferenças de pressão e começa a surgir turbulência aí nesse pequeno filetinho de água. Aí mesmo já tem turbulência e isso ajuda a criar a dispersão mecânica dos poluentes dentro do fluido. A figurinha B mostra a dispersão em canais individuais. Então, no solo eu não vou ter um único canal, vou ter vários pequenos, minúsculos canais, né? E canais diferentes vão ter espessuras diferentes e vão permitir velocidade diferente do fluido. Então, essa diferença de velocidade, a hora que o fluido se encontra num único canal, né, e vem fluidos ou partes desse fluido com velocidades diferentes, também vai gerar turbulência e vai ajudar na dispersão do contaminante. E a figura C tenta mostrar, né, como nós vamos ter várias tortuosidades e reentrâncias e interligações, né, então que é meio que uma soma do A com o B aí também, eu também vou ter turbulência no fluido e vou ajudar a dispersão dos contaminantes nesse fluido. Então, esses processos aí são todos juntos, né, são chamados de dispersão mecânica, né, e ela, somada à difusão, ela ajuda a criar aí a dispersão hidrodinâmica dos poluentes no solo. Ainda falando da dispersão, a gente pode ter, né, ou a gente pode dividir a dispersão em longitudinal, ou seja, na direção do fluxo, né? Então, se há, por exemplo, talvez o exemplo mais fácil seja pensar que a água, né, com esse contaminante está percolando na direção vertical, ou seja, para baixo, ela está penetrando no solo, né, de cima para baixo, então eu posso ter diferença aí, né, de concentração na vertical, e já que o fluxo está percolando na direção vertical,
essa vai ser, né, essa vai ser a direção da dispersão longitudinal, a mesma direção, né, eu tenho dispersão na mesma direção do fluxo. Mas eu também posso ter dispersão transversal, uma dispersão que acontece na direção perpendicular ao fluxo, né, porque a gente sabe que essa percolação aí do contaminante vai ser tridimensional, não vai ser numa única dimensão, vai ser em 3 dimensões. Então, na direção perpendicular ao fluxo, eu também posso ter dispersão, por todos aqueles motivos que a gente acabou de ver nas figuras, né? Por diferença de velocidades em diferentes canais, por causa da tortuosidade, reentrâncias, interligação entre os canais, etc. Eu tenho dispersão na transversal também. Então, a dispersão hidrodinâmica vai ser a combinação de todos esses fenômenos, né? Então, tanto a dispersão mecânica, ou seja, o fluido tem um comportamento turbulento, então ele acaba misturando os contaminantes, então tem dispersão mecânica, quanto a difusão molecular, né? Que não tem a ver com o movimento do fluido, é simplesmente se eu tenho uma diferença de concentração do contaminante no fluido, eu vou ter a tendência de homogeneizar a concentração. Então, acontece a difusão molecular, que é fluxo de massa do contaminante de regiões mais concentradas para menos concentradas. A hora que eu somo tudo isso, eu tenho a dispersão hidrodinâmica. E aí, nessas equações que vocês estão vendo, a dispersão hidrodinâmica está sendo dividida em dispersão hidrodinâmica na direção longitudinal, ou seja, na mesma direção do fluxo, ou transversal, numa direção perpendicular ao fluxo. E esses são os processos físicos que atuam aí na dispersão dos poluentes, certo? Então, é relacionado ou ao movimento do fluido, no caso da advecção e da dispersão mecânica, né, que é um movimento turbulento do fluido, ou em relação à difusão molecular, né, transferência de massa do contaminante de regiões mais concentradas para menos concentradas. Agora, eu também posso ter outros processos que vão influenciar nessa dispersão, que são processos que acabam sendo um pouco mais difíceis de simular, né? Então, são os processos biofísico-químicos que vão mexer aí, que vão mostrar reações com essas moléculas dos contaminantes. Então, eu vou falar para vocês alguns exemplos, né, desses processos e como que eles podem interferir na dispersão dos contaminantes no solo. Então, eu posso ter adsorção ou dessorção. O que é? A adsorção é quando o soluto, né, o contaminante, ele adere às superfícies das partículas do solo. Então, por mais que a água ou o fluido vá percolando, se eu tenho adsorção, né, o solo vai retendo os contaminantes. Então, vai diminuindo a concentração do contaminante no fluido que está percolando, porque ele está sendo absorvido pelas partículas do solo. Então, esse processo é importante na retenção de moléculas polares e íons, ou seja, eu vou ter adsorção, né, considerável se eu tiver moléculas polares, se eu tiver íons. O processo pode ser reversível, ou seja, pode ser que aconteça a dessorção depois. Então, esses cátions e ânions, né, esses íons, podem aderir às partículas de solo, mas depois eles podem se soltar e voltar para o fluido, e voltar para o solo e voltar a ser um contaminante. Eu posso ter também a sorção hidrofóbica, ou seja, a retenção de substâncias orgânicas, né, que são compostos orgânicos apolares. Também vão ficando retidos aí pelas partículas do solo. Eu posso ter precipitação ou dissolução, né, que também dependem do grau de solubilidade. Então, eu tenho um contaminante lá numa solução, né, e se eles excederem o grau de solubilidade, ou seja, eu tenho uma concentração maior do que a que permite a solubilidade, eu tenho precipitação desse contaminante. Então, ele se precipita e pode ficar retido no solo. Esse processo também é reversível, que seria o da dissolução. Então, depois, se vier água novamente, pode acontecer, se vier algum fluido, né, pode acontecer que ele se
a dissolução, então que ele se dissolva, né, e volte a contaminar o solo ou a percolar para mais profundamente ou para outras regiões do solo, né? Então, para concentrações menores que o grau de solubilidade, eu tenho o contaminante se dissolvendo. Esses processos são fortemente afetados por temperatura e pH, né, do fluido, por exemplo, da água, né? Então vai depender, isso vai também, dependendo da temperatura e do pH da água, varia o grau de solubilidade, então varia, né, se eu vou ter precipitação ou dissolução. Eu posso ter também o processo de dissolvência, então dissolução da substância em mais de um solvente. Então substâncias orgânicas, por exemplo, né, que podem se dissolver em mais de um solvente. Tenho também o fenômeno de complexação, que é a formação de complexos, ou a ligação coordenada entre um cátion metálico e um ânion ou molécula polar, que seria ligante. Então aumenta a mobilidade potencial de um metal. Então eu posso ter um metal se complexando e isso pode aumentar a mobilidade dele, ou seja, ele pode percolar mais fundo, né, no solo. Também posso ter o processo de ionização. Então, ácidos orgânicos podem doar elétrons em soluções aquosas e se tornam ânions, o que aumenta a sua mobilidade na água, né? Então, vai aumentar a percolação aí desses contaminantes. Posso ter o processo de filtração, que é quando a água já possui materiais em suspensão, né? E isso pode formar uma película de alta resistividade, ou seja, essa película pode impedir a dispersão dos poluentes. Então, a água já tem alguns materiais em suspensão, ela pode criar essa película a hora que ela começa a percolar no solo e impede a dispersão dos poluentes. Os processos de óxido-redução também, né, perda ou ganho de elétrons, também podem ter influência na aceleração ou na desaceleração da dispersão dos poluentes. Outro processo importante é a hidrólise, que é a reação da substância com moléculas de água. Então, substâncias orgânicas cloradas reagem com as moléculas de água, né? E a hidrólise, então, pode afetar aí como vai acontecer a dispersão dos poluentes no solo. Eu posso ter também a metabolização, que é biodegradação, ou seja, a transformação das moléculas orgânicas em outras menores, como consequência do metabolismo de micro-organismos. Então, isso vai depender dos micro-organismos que eu tenho no solo, né, e eles podem biodegradar aquele contaminante que está sendo dispersado. Isso vai diminuir, então, a concentração do poluente no solo. Eu posso ter também volatilização, que é quando o contaminante passa para a fase gasosa, ou seja, né, ele passando a ser gás, ele pode sair aí do solo e voltar para a atmosfera, né? Então, quando eu tenho uma substância que é volátil. E o equilíbrio alcançado a concentrações diferentes em cada fase. Então, isso vai depender do poluente, se vai haver volatilização ou não, né? E vai depender da concentração do poluente na solução. Bom, sorção é um efeito que a gente falou em alguns específicos, mas no geral é a retenção de substâncias pelas partículas do solo, né, quando estão na fase sólida. E essa sorção vai diminuir a velocidade da frente de contaminação. Então, ela tem uma grande capacidade de retenção da pluma de contaminante no solo. E através, né, desses fenômenos de sorção, desses processos de sorção, a gente pode incluir no nosso modelo um fator de retardamento. Esse fator de retardamento vai depender, né, da sorção que o solo pode fazer desse contaminante. E com esse exemplo eu fecho os exemplos de processos biofísico-químicos que podem influenciar a dispersão dos poluentes no solo. Então vejam que são muito processos, a importância deles vai depender tanto do tipo de contaminante quanto do tipo de solo. Então, dependendo do poluente, alguns processos vão ser importantes, outros não. Dependendo do tipo de solo, alguns processos podem ter mais efeito, outros não. Então, eles são de mais difícil simulação, né? E muitas vezes são utilizados em problemas mais específicos. Então, depende do poluente. Se eu quero criar um modelo mais geral para dispersão de poluentes no solo,
eu dificilmente vou incluir todos esses processos. Então, os exemplos que nós vamos ver, e há um texto já de exemplo no TDIA, na parte de conteúdo programático, tem um texto sobre um modelo simples de dispersão de contaminantes no solo. Eles vão escolher os processos mais gerais, que são importantes para todos os contaminantes, que são principalmente os processos físicos. Os processos biofísico-químicos são dependentes, vão ser mais ou menos importantes dependendo do poluente e do tipo de solo. E com isso eu termino aqui a explicação sobre modelos de simulação da dispersão de contaminantes no solo.